Meus amigos, boa noite. Estamos aqui para mais uns momentos de bate-papo, de estudo, situando a todos aí. Nós estávamos falando da alma humana, falamos da natureza, da existência da alma, da unicidade, do princípio vital único. Falamos do sentimento de identidade, de responsabilidade, da substancialidade da alma. Temos algumas noções e falamos sobre algumas das provas. E ao falar sobre a simplicidade da alma, nós voltamos lá a recordar a sensação, a reflexão. Teve um repeteco aí para Isabela, teve até um evangelho aí que foi colocado para animar vocês. E falamos aí, por causa do Adriano, sobre o sentimento como linguagem da alma. Vamos dar sequência a esse assunto de uma forma bem resumida, de forma que com mais uma aula a gente encerre provisoriamente este assunto. Hoje vamos começar falando sobre a espiritualidade da alma. Espiritual é todo ser que não depende da matéria, nem na sua existência, nem nas suas operações. Dizemos que a alma humana é espiritual, mas é necessário entender bem em que sentido nós afirmamos isto. É um fato que as operações sensíveis da alma se utilizam diretamente do corpo e que as operações superiores, inteligência e vontade, não podem exercer-se senão através de certas condições orgânicas. Mas a alma, por sua própria natureza, permanece independente do corpo, no sentido de que exerce sem órgão suas funções superiores de inteligência e de vontade, e é capaz de existir sem o corpo. Dito isso, quais são as provas da espiritualidade da alma? É óbvio que isso aqui vai ser questionado. E a primeira prova que a gente vai falar é a prova pela natureza da inteligência. Tal operação, tal natureza. Ora, as operações da inteligência e da vontade em si mesmas, ou intrinsecamente, não dependem do corpo. Logo, a alma de que procedem não depende dele com maior razão e deve ser chamada subsistente, quer dizer, capaz de existir sem o corpo. A inteligência, pelas ideias, conhece imaterialmente as coisas corporais e seu ato, que nada tem de material nem de quantitativo, não pode proceder de uma faculdade orgânica. A inteligência é, então, uma faculdade espiritual e a alma de que procede não pode ser senão uma substância espiritual. Aqui é fundamental a atenção que vocês deram naquelas aulas de lógica, porque a gente vai trabalhar muito com indução, com dedução, tirando conclusões de premissas. No segundo momento, como prova, vamos falar da vontade. A vontade manifesta igualmente a espiritualidade da alma. Tende ao bem imaterial e infinito, deseja os bens espirituais, persegue a ciência e a virtude. Isto não seria possível se a vontade não fosse uma faculdade espiritual. Nenhum ser deseja o que ultrapassa essencialmente a sua natureza. Ele é, portanto, incognoscível. Uma pedra não pode desejar pensar. Devemos, por isso, concluir que a alma, de que procede a vontade, é uma substância espiritual. Porém, vai gerar um certo problema. A alma não é um espírito puro.
ela é apenas incompletamente espiritual. Porque, como já dissemos, certas de suas funções, vegetativas e sensitivas, dependem intrinsecamente dos órgãos corporais e suas funções superiores, inteligência e vontade, deles dependem extrinsecamente. Por isso é uma substância incompleta, destinada a ser unida a um corpo e a formar com ele uma única e mesma substância composta, que se chama, por esta razão, o composto humano. Olha bem, caso existam os anjos, somos mais felizes que eles, né? Devido a essas duas almas adicionais que a gente tem aí e que nos permitem degustar certos prazeres, não é verdade? É interessante isso. E como ocorre este composto humano? Óbvio, através da união da alma e do corpo. Então, aí é necessário distinguir dois modos de união. A união acidental, que é aquela que existe entre dois seres completos em si mesmos e independentes um do outro, como a união dos anéis de uma corrente ou ainda a união de dois amigos. E a união substancial, ou fusão de duas realidades incompletas que constituem, por sua união, uma substância única, embora composta. Só que aí nós temos alguns problemas, que é o problema da união da alma e do corpo. E para explicar, para falar sobre isso, temos uma série de doutrinas, tipo de Descartes, de Malebranche, de Leibniz. Como a gente não vai aprofundar muito nesse momento, a gente não vai ver cada um, só superficialmente. O problema da união da alma e do corpo tornou-se insolúvel nas doutrinas filosóficas tais como as de Descartes, de Malebranche, que concebem o corpo humano e a alma humana como substâncias ou seres completos por si mesmos. Para estes filósofos, a alma é essencialmente pensamento e o corpo essencialmente extensão. Duas substâncias completas, tão radicalmente opostas, não podem ter entre si mais do que uma união acidental. Por isso, para explicar suas relações do físico e do espiritual, Malebranche foi levado a propor uma solução pouco natural quanto a do ocasionalismo, em virtude do qual os movimentos da alma seriam produzidos por Deus diretamente por ocasião dos movimentos do corpo e inversamente. Leibniz, por seu lado, por sua vez, ele propõe para resolver o mesmo problema a teoria chamada de harmonia pré-estabelecida, segundo a qual Deus teria de alguma forma sincronizado, desde a origem, a série dos fatos psíquicos e dos fatos corporais. Estas teorias cederam lugar rapidamente às doutrinas que, para resolver um problema tão mal considerado, negaram ou a realidade da alma, e aí surgiu o materialismo de Hume, ou a realidade da matéria, e aí surgiu o imaterialismo de Berkeley. Para vocês terem uma ideia, como as conclusões a que algumas pessoas chegam influenciam inúmeras outras. Vamos falar um pouco sobre o todo substancial.
O problema das relações da alma e do corpo não pode ser resolvido de uma maneira inteligível, a não ser que se admita que o corpo e a alma se unam em um só todo substancial, ou em outros termos, explicados em cosmologia, que a alma é a forma imediata e única do corpo, o que quer dizer que é por ela, e apenas por ela, que o homem não apenas é homem, mas ainda animal e ser vivo, corpo, substância e ser. Segue-se daí que a alma não está no corpo como um piloto no seu navio. Essa é uma união acidental, mas que formando com ele um único todo natural, a alma está inteiramente em todo o corpo e inteiramente em cada parte do corpo. O homem não é composto de dois seres, é o único ser composto. Dito isso, temos que falar das relações entre o físico e o espiritual. Apenas a união substancial pode explicar essas relações entre o físico e o espiritual. Falando aqui do influxo mútuo das funções vegetativas, sensitivas e intelectuais. Querem ver? Uma digestão difícil, uma enxaqueca violenta tornam impossível o trabalho do espírito. Olha que interessante. Inversamente, uma intensa atividade intelectual paralisa a digestão, acelera ou retarda o movimento do coração, tira o sono. As operações sensíveis da alma dependem intrinsecamente dos órgãos corporais. As funções intelectuais não dependem, senão extrinsecamente. Quer dizer, como condições exteriores a si mesmas. Por quê? É nos dados sensíveis, de fato, que a nossa inteligência vai buscar o primeiro objeto de suas operações. Todos esses fatos bem conhecidos não podem ser explicados de uma maneira satisfatória, a não ser que se admita que corpo e alma formam uma única substância em que todas as funções estão solidárias. Então, para evitar insônia, elevação dos BPM, paramos por aqui. Desejando a todos uma boa noite, uma vida longa e próspera, com muita paciência e perseverança. E é claro, desejo de coração para todos vocês um Feliz Natal. Feliz Natal, Shihan. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal. Feliz Natal para todo mundo aí, pessoal. Muito bom. Obrigadão, gente. Um abração para todos. Bom descanso. Pessoal, até mais. Boa noite, pessoal. Bom Natal. Até semana que vem. Feliz Natal para vocês. Bebe muito não amanhã. Tem muito vinho. Tem vinho aí, é isso? Suco de berinjela. Ah, aqui tem. Se alguém quiser me dar presente amanhã, eu aceito. Aceitando o que para amanhã? Presente é sempre bom. Presente. Ah, presente. Isso é legal. É tão gostoso, né? Eu morro de vergonha quando eu tenho presente. Eu tenho que me adaptar. Eles me dão um desconto por inteiro. Né? Pessoal, até mais. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.